Saudações! Continuamos com o nosso tópico, o sacrifício redentor. Continuamos também a meditar sobre a justificação e o tópico deste segmento é a legitimidade da justificação. No segmento anterior consideramos alguns aspectos relacionados com o que terá dado legitimidade a Jesus para ele justificar o transgressor. Vimos que foi o facto de ele, como o justo servo de Deus, se ter posto para expiação dos pecados dos transgressores, como lemos em Isaías capítulo 53, versículos 10 e 11. Após o cumprimento desta obra expiatória, Jesus, com o seu conhecimento que está assente no facto de que já estava cumprida a justiça de Deus, isto é, depois de Jesus ter morrido na cruz do Calvário pelos nossos pecados, aí cumpriu a justiça de Deus. A partir daí, com esse conhecimento real, Jesus pôde justificar ao pecador. É sobre a verdade histórica e verdadeira, então, que o pecador pode descansar. Esta verdade acerca da obra cumprida por Jesus. O apóstolo Paulo expressou-se da seguinte forma em 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15, onde ele comenta sobre a vinda de Jesus ao mundo. Ele disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Notemos, ele diz que esta é uma verdade fiel, uma verdade que é digna de toda aceitação. Não havia dúvida quanto à veracidade desta declaração. A declaração é que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. A palavra aceitação, neste versículo, segundo a expressão no texto grego, língua em que foi originalmente escrito, significa receber com um sentido de reconhecer com alegria, enquanto dá o bem-vindo à fonte ou à origem por detrás desta declaração. Portanto, esta verdade acerca de Jesus ter vindo ao mundo para salvar os pecadores deve inspirar-nos a ter alegria enquanto nós a recebemos, enquanto nós a abraçamos. Nesta salvação está incluída a fundamental obra da justificação. Esta justificação vem da parte de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículos 21 a 25, Romanos 3, versículos 21 a 25, nós lemos que Deus planeou de antemão a justificação mediante a redenção que há em Jesus. Comecemos com a leitura de Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Está assim escrito: mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. De acordo com este versículo, a própria lei de Moisés, que o povo tinha que observar, e as palavras proféticas dadas ao longo de vários séculos pelos profetas, estas constituíam um testemunho acerca do que Jesus veio a cumprir na cruz. Portanto, os rituais que o povo praticava no tempo do Velho Testamento, os rituais, e neste caso específico, relacionados com a propiciação, com a expiação, esses estavam contidos na lei que Moisés deu, e esses mesmos rituais apontavam para Jesus, constituíam um testemunho do que viria a acontecer através de Jesus. Portanto, muito antes de Jesus ter dado a sua vida em ato de propiciação, já havia o testemunho de Deus acerca desta obra. Este testemunho, que é a lei e os profetas, portanto, constitui uma evidência que pode ser analisada. Deus assim preparou o caminho da redenção dos transgressores, avisando-os através da lei de Moisés e através dos profetas do que Jesus viria a cumprir. O que é que Deus preparou? Lendo mais adiante em Romanos capítulo 3 e começando com o versículo 22, já lemos o 21, agora o 22. Romanos capítulo 3 diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem,
porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. De acordo com Romanos 3:22, a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus, esta dá cobertura a todos os que creem. Um ponto muito revelador acerca da fé referida neste versículo é que, de acordo com o texto grego, língua em que foi originalmente escrito, esta fé é a fé de Jesus. É como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo diz que a vida que ele agora vivia, ele a vivia na fé. A fé de Jesus, ou seja, a fé que teve a sua origem em Jesus. Significa que esta fé tem o seu fundamento em Jesus. Não é o tipo de fé que alguém queira formar à sua maneira em si próprio, mas é a fé que está intimamente ligada a Jesus e ao que Jesus fez pelo ser humano. É muito fácil alguém dizer que tem fé, porém é preciso compreender que neste assunto, sobre o que Deus fez pelo ser humano ao enviar o Senhor Jesus para morrer como propiciação, que a fé bíblica tem que nascer desta mesma verdade revelada em Jesus. Não pode ser uma fé baseada em tradições religiosas ou doutrinas de homens. Em certo lugar, Jesus comentou que as pessoas estavam a seguir as doutrinas dos homens e, portanto, isso não estava correto. Esta fé nasce em Jesus, porque a pessoa que ouve o Evangelho de Jesus e crê no Evangelho, a fé que surge em si é a fé da qualidade que nasce em Jesus. Lendo Romanos 3:25, vimos que Deus Pai planeou que em Jesus fosse realizada a propiciação. O que é propiciação? No Antigo Testamento, a propiciação era o aspecto do holocausto, realizado segundo a lei de Moisés. Holocausto pelo qual o pecador esperava alcançar a misericórdia de Deus. A propiciação era o sacrifício feito pelos pecados para que não viesse a ira de Deus sobre o ofensor. Mas era um tipo de sacrifício que era tipo oferta. E daí que a propiciação também está ligada à expiação. No Antigo Testamento, perante a expiação, o pecador esperava que Deus lhe fosse propício em perdoar os seus pecados. A expiação em si era o ato em que o pecador trazia o seu cordeiro expiatório ao sacerdote. O transgressor punha a sua mão sobre o animal, que era aceito no seu lugar, de acordo com Levítico 1:4. O sacerdote degolava o animal. O sangue do animal era depois espargido perante o Senhor na tenda da congregação, e nós podemos ler em Levítico capítulo 4 mais sobre este ato. A expiação servia de cobertura sobre o pecador. O pecador era perdoado. O alvo planeado por Deus quanto à propiciação foi para que por esta propiciação fosse demonstrada a justiça de Deus. Quanto a Jesus, pelo facto de o seu sangue ter sido derramado no lugar dos transgressores, aí ficou demonstrada a justiça de Deus. No tempo da lei de Moisés, o pecador fazia expiação pelo seu pecado. Este sacrifício também era referido como propiciação, porque o pecador esperava que, pela sua oferta, ele ficasse coberto pela misericórdia de Deus. Em Jesus, perante esta mesma propiciação em que o sangue de Jesus foi derramado, o pecador recebeu a misericórdia de Deus.
O pecador que acredita e que com fé apropria para si que o sangue de Jesus foi derramado por causa dos seus pecados, aí o pecador, então, por acreditar, por receber com fé, recebe também a cobertura da justiça de Deus sobre si. Portanto, é uma cobertura protetora vinda da parte de Deus. É o mesmo que dizer que, visto Jesus ter derramado o seu sangue no lugar do pecador, tomando ele o lugar do pecador, que o pecador que acredita em Jesus e no que Jesus fez por si, que esse pecador não está mais debaixo da condenação. É como está escrito em Romanos 8.1. Romanos 8.1 que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus já não estão mais debaixo da condenação. O pecador arrependido que se coloca debaixo da cobertura do sangue de Jesus não está mais condenado, mas está sob a cobertura da justiça de Deus. É como está escrito em Romanos 3.25, que lemos acima. Vejamos novamente este versículo, Romanos 3.25. Ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. O cumprimento desta ação da justificação está alicerçado no que Jesus fez pelos transgressores. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Mediante a obra redentora de Jesus, Jesus que morreu pelos pecados do ser humano, os que creem, ainda que tenham pecado, eles estão justificados. O fundamento da justificação é Jesus, que foi posto por Deus Pai para propiciação, como lemos acima em Romanos 3.25, e isto, portanto, inclui o facto de ele ter morrido pelos nossos pecados. E aí ficou demonstrada a justiça de Deus a nosso favor, a justificação do pecador que crê em Jesus. É evidente que o transgressor diante de Deus não se pode justificar a si próprio. O transgressor, ao vir diante de Deus Pai, tendo a fé que nasceu por acreditar em Jesus, porque ouviu o Evangelho de Jesus, acredita que Jesus se deu a si mesmo na cruz do Calvário para expiação, essa pessoa passa a ser recipiente do efeito da justificação. Essa pessoa é justificada e há uma obra da justificação que é feita na vida dessa pessoa. É o mesmo que dizer que o transgressor ao pé da cruz não está mais condenado, porque a sua condenação foi levada por Jesus, que morreu nessa mesma cruz. Por causa da propiciação cumprida em Jesus, os pecadores podem vir diante de Deus Pai através deste caminho aberto por Jesus. Sugiro que veja os vídeos anteriores relativos a esta série para melhor aproveitamento deste estudo. Pode ir ao YouTube e digite o nome deste canal, que é Manny Bessa. Pode ver no ecrã, está aí a informação. E localize depois esta série com o título Sacrifício Redentor. Neste mesmo canal terá acesso a outros títulos relacionados com outros temas bíblicos. Estamos a considerar este assunto, que Jesus tem a autoridade para justificar, porque ele completou a obra expiatória. Jesus tem a autoridade para justificar, porque ele completou a obra da redenção. Fomos remidos. Ele deu-se como expiação a nosso favor. E conforme nós já temos lido em Isaías 53:11, já temos visto este versículo várias vezes ao longo destes segmentos, com este tema, o sacrifício redentor. Podemos ler mais uma vez Isaías 53:11, e aí lemos: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. De grande significado nesta mensagem do versículo 11 é a declaração de que o justo servo de Deus levou as iniquidades dos transgressores sobre si.
Em Isaías 53, versículo 12, portanto logo a seguir, nós lemos que, em referência ao servo de Deus, que é Jesus, que ele derramou a sua alma na morte. Ele foi contado com os transgressores. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Notemos também que Jesus intercedeu pelos transgressores. Ele continua a interceder pelos transgressores. Jesus levou sobre si as nossas dívidas, tendo pago estas mediante a sua morte na cruz. Em Colossenses 2,14 está escrito: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A palavra cédula neste versículo, segundo a sua expressão no texto grego, língua em que foi originalmente escrito, significa registro escrito. Significa um decreto escrito. O que está implícito nesta palavra é o registro dos nossos pecados. Este registro escrito e que era contra nós, nós não o podíamos negar nem escapar ao que lá estava escrito contra nós. O Senhor Jesus pegou neste mesmo registro que era contra nós e o tirou do meio de nós e o cravou na cruz. Esta cédula, tendo sido cravada na cruz, nós ficamos livres da condenação dos nossos pecados. Significa que, pela morte de Jesus na cruz, nós ficamos justificados. Ficamos justificados porque Ele levou sobre si os nossos pecados. A justificação significa que o transgressor não está mais em dívida para com Deus. E porque não tem mais dívida diante de Deus, o ser humano está justificado. Lembremos-nos que já na cruz, que Jesus declarou: está consumado. É como nós lemos em João 19, versículo 30. João 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O que é que estava consumado? Na oração de Jesus ao Pai, a qual podemos ler 2 capítulos antes, em João capítulo 17, nós encontramos uma referência à obra que ele veio consumar. Em João 17,4 nós lemos: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Portanto, Jesus faz aqui referência a ele ter consumado a obra. E depois, em termos reais, quando ele morreu na cruz, ele declarou que tinha consumado essa obra. Um dos aspectos da obra que Jesus veio realizar foi a obra da nossa expiação. Esta obra tinha sido profetizada pela lei e pelos profetas, e esta é a obra que Jesus completou na cruz. Como é que a graça da justificação pode ser manifesta em nós? As Escrituras mostram-nos o que já está feito. Na altura que o profeta Isaías profetizou, o povo hebreu estava debaixo da provisão da lei. E uma das provisões da lei era o sacrifício expiatório. Era a tal propiciação. E porque a lei não purificou e não deu poder ao pecador para este vencer o pecado, nunca o pecador podia ser justificado pela lei. Mas vindo Jesus e tendo cumprido a exigência da propiciação, ficou satisfeita a justiça de Deus. Jesus cumpriu a lei da expiação e aí ficou cumprida a justiça de Deus. Pela morte expiatória de Jesus, foi aberto ao ser humano o caminho pelo qual fosse justificado. O ser humano ser justificado e também salvo. De acordo com as ordenanças da lei de Moisés, ninguém podia justificar-se a si próprio. Vejamos o que está escrito em Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Não havia mérito algum em nós pelo qual pudéssemos ser justificados. Nada de bom que fosse o suficiente sequer pelo qual pudéssemos ser justificados. Porém, tendo crido em Jesus, para sermos justificados pela fé de Cristo, nós fomos justificados. Ou seja, pela fé que nasce em nós, porque nós ouvimos e aceitamos o Evangelho de Jesus, nós fomos justificados.
Foi por esta fé que aceitamos a oferta de Deus. Vejamos o seguinte texto bíblico. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 9. Romanos 5, 1 e 9. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Notemos, somos justificados pela fé. É por crermos no que Jesus fez. E estando justificados, temos por Jesus a paz com Deus. E ainda, sendo justificados pelo sangue de Jesus, seremos salvos da ira de Deus. E daí o aspecto da propiciação, aquela oferta que é dada a Deus para remover a sua ira, ou para passar de nós a sua ira. Esta oferta que foi realizada em Jesus diz que agora estamos salvos da ira. Isto é viver já no presente, viver hoje a salvação em Jesus. É viver a verdade de que a ira de Deus não está sobre os que estão justificados. O que temos estado a ver nas Escrituras é que, em virtude do que sucedeu com Jesus, nós agora, em Jesus, temos sido feitos a justiça de Deus. É o que está escrito em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Significa que, estando nós diante de Deus e sob a cobertura do sacrifício de Jesus, nós somos declarados justos. Jesus, tendo ele próprio levado as iniquidades sobre si, de acordo com Isaías 53, 11, e este ato já ter sido consumado, Jesus passou a ter a autoridade para justificar. Ele justifica e essa pessoa está declarada como justa diante de Deus. Como é que se pode receber esta graça da justificação? Primeiro, compreender que a nossa justificação tem como base o que Jesus fez por nós. Vejamos o que está escrito em Tito, capítulo 3, versículos 5 e 7. Tito 3, versículos 5 e 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. As nossas obras, mesmo que nós as considerássemos boas e justas, estas eram insuficientes. Mas o que diz o texto bíblico? Foi segundo a misericórdia de Deus que nós fomos salvos. Foi mediante o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário que nós somos salvos. Pela sua misericórdia, houve então em nós a regeneração. Ou seja, nascemos de novo em Jesus. Agora, estando já justificados pela graça de Deus, manifesta em Jesus, somos herdeiros. Agora, por Jesus, vivemos a esperança da vida eterna. Não temos outro caminho senão este. O único caminho é Jesus e o que Jesus fez por nós. É como Jesus disse a Tomé, o tal Tomé que é conhecido por ter duvidado. Nós lemos em João 14, 6. Tomé queria saber sobre o caminho de que Jesus estava a falar e Jesus disse, João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho da retidão de Deus e no qual nós andamos. Jesus é a verdade que nos continua a alumiar e também a sustentar, a verdade que nos sustenta. Jesus é a vida que nós vivemos. E é por Jesus que nós vamos ao Pai, unicamente por Jesus, porque foi Ele que deu a sua vida por nós. Esta é a obra completa que foi feita a nosso favor. Esta obra está completa e não é requerido mais nenhum sacrifício expiatório. Como está escrito em Hebreus 7:25. Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A palavra perfeitamente significa completamente, totalmente. Portanto, é uma salvação completa, uma salvação total, uma salvação perfeita. E salvar perfeitamente
é ser salvo e ter por isso alcançado os propósitos da salvação. Quais devem ser os passos da pessoa que crê em Jesus? O primeiro passo é a pessoa reconhecer diante de Deus que está em necessidade. Está em necessidade porque pecou diante de Deus. O pecador não tem forma de se justificar diante de Deus. O único caminho a seguir é Jesus. A pessoa que reconhece o que Jesus fez na cruz pode então aproximar-se de Deus. E diante de Deus, crendo que Jesus morreu na cruz por causa dos seus pecados, o pecador, estando arrependido, confessa que está em necessidade de ser perdoado. Ao que crê, segundo a fé que nos é exposta em Jesus, que derramou o seu sangue para salvar o pecador, essa pessoa recebe o perdão dos seus pecados. Se ainda não o fez, será oportuno pedir a Deus que, em nome de Jesus, que morreu na cruz pelos pecados dos pecadores, que lhes sejam perdoados os seus pecados. Creia que Deus ouve ao pecador arrependido e Deus o perdoa. E ao que vem a Deus através de Jesus, essa pessoa é perdoada e justificada. É um passo importante. No fim desta reflexão, quero encorajar a todas as pessoas a considerar os seguintes pontos. Mantenha o hábito de ler um pouco da Bíblia diariamente. Esta prática é bastante proveitosa para o seu progresso no conhecimento da Palavra de Deus. Todos os dias, tire uns minutos para falar com Deus, sempre em nome de Jesus. Porque, como nós lemos em 1 Timóteo 2,5, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Procure frequentar com regularidade uma igreja que ensina e anuncia o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre que haja a ocasião, fale com outras pessoas acerca da redenção que nós temos em Jesus. Se desejar saber mais sobre estes assuntos da fé, entre em contato comigo através do meu e-mail indicado ao longo do rodapé deste vídeo e também no final deste mesmo vídeo. Como sempre, continuo orando a Deus que as suas amplas bênçãos permaneçam na sua vida. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.